Olá, meu nome é Roberta. Eu vou fazer então a apresentação do nosso trabalho. O tema então é trabalho intermitente, flexibilidade e desafios no mercado de trabalho moderno. Bom, sobre a história do trabalho intermitente, o trabalho intermitente ou contrato por demanda teve origem na década de 1970 na Inglaterra, com uma resposta à necessidade de flexibilizar as relações de trabalho durante um período de declínio econômico. Esse modelo influenciou a configuração do contrato intermitente no Brasil e já era praticado em outros países europeus. O trabalho intermitente oferece uma alternativa flexível e adaptável às necessidades do mercado de trabalho moderno, beneficiando tanto empregadores quanto trabalhadores. É um modelo de contratação onde o trabalhador presta serviço de forma não contínua, alternando períodos de atividade e inatividade. Vantagens do trabalho intermitente. Flexibilidade. As empresas podem ajustar a força de trabalho conforme a demanda, enquanto os colaboradores têm a oportunidade de conciliar diferentes atividades e horários. Inclusão. O modelo facilita a entrada de grupos como jovens, idosos e pessoas com responsabilidades familiares no mercado de trabalho que não conseguem cumprir uma carga horária fixa. Formalização. A formalização de relações de trabalho antes informais aumenta a cobertura previdenciária e os direitos trabalhistas. Desafios do trabalho intermitente. Precarização. Críticos argumentam que o modelo pode levar à precarização das condições de trabalho, com remuneração instável e falta de benefícios, tipo VR, VT, plano de saúde. Segurança jurídica. A regulamentação recente gera dúvidas e inseguranças para empregadores e empregados, referente ao cumprimento de direitos e deveres, na incerteza jurídica e conflitos trabalhistas. Planejamento financeiro. A irregularidade na renda pode dificultar o planejamento financeiro dos trabalhadores e as suas famílias também, enfim. Possíveis abusos e fraudes. Há preocupação de que algumas empresas possam utilizar o modelo de forma inadequada. Por exemplo, demitir trabalhadores de horário fixo, né, e colocar esses trabalhadores de período intermitente em questão de minimizar custos, né? Só que pode acabar não ser tão benéfico assim, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Base legal do trabalho intermitente no Brasil. O trabalho intermitente no Brasil é regulamentado pela Lei nº 1346 de 2017, conhecida como a Reforma Trabalhista. As principais disposições legais estão contidas no artigo 443, parágrafo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de período de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria.
Artigo 452-A da CLT. Esse artigo detalha os registros e procedimentos específicos do contrato de trabalho intermitente, como a convocação, aceitação, remuneração, direitos trabalhistas e intervalos. Regulamentação do trabalho intermitente no Brasil. Principais pontos do artigo 452. Contrato por escrito. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e especificar o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo ou ao valor pago aos demais empregados da mesma função. Convocação e aceitação. O empregador deve convocar o trabalhador com pelo menos 3 dias de antecedência, informando a data, o horário e a duração do trabalho. O trabalhador tem o direito de aceitar ou recusar a convocação sem prejuízo, mas deve respondê-la no prazo de um dia útil. Caso alguma das partes descumpra o acordo sem justo motivo, pagará a multa de 50% da remuneração devida no prazo de 30 dias. Ação e direitos. O trabalhador intermitente tem direito a receber imediatamente após o período trabalhado a remuneração, férias proporcionais com um acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso mensal remunerado e adicionais legais. Além disso, a contribuição previdenciária é calculada proporcionalmente de acordo com o tempo de serviço. O empregador deve fornecer documentação comprobatória de ambos os processos. Benefícios. O trabalhador intermitente tem direito a todos os benefícios garantidos aos demais trabalhadores, como FGTS, INSS e acesso ao seguro-desemprego, desde que cumpridos os requisitos para cada benefício. Intervalos e descansos. As regras de intervalos para descansos e alimentação, bem como os descansos semanais, são aplicados aos trabalhadores intermitentes, garantindo que eles não trabalhem em condições exaustivas. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Legislação internacional sobre trabalho intermitente. Itália. Na Itália, o trabalho intermitente é regulamentado pela Lei nº 81.215, que estabelece regras específicas para sua aplicação. O contrato deve ser celebrado por escrito e deve especificar os períodos de atividade e inatividade. Os trabalhadores têm direito a todos os benefícios previstos para os demais trabalhadores, como férias remuneradas e contribuição previdenciária. É estabelecido uma indenização caso conste em contrato que o trabalhador seja obrigado a responder ao chamado do contratante. Há restrições para a contratação. Ela não é permitida nas seguintes situações: quando o empregado não tenha realizado a avaliação de risco de atividade laboral, conforme as normas de segurança e de saúde do trabalhador, para substituir trabalhadores em greve e em unidades de produção que tenham realizado demissões coletivas nos últimos 6 meses. O decreto legislativo limita a utilização do contrato intermitente a
400 dias de trabalho eletivo no período de até 3 anos. Artigo 14. Então, aqui a gente vê algumas diferenças do Brasil, principalmente nesses 3 últimos itens, né? De acordo com a nossa legislação, o trabalho intermitente ele não tem esse direito à indenização, não tem especificação que tipo de áreas pode ser trabalhada e nenhum limite de tempo para ser trabalhado nesse tipo de contrato. França. Na França, o trabalho intermitente é permitido somente nos seguintes setores: ritmo escolar, turismo, espetáculo ao vivo e gravado e em trabalho sazonal. Se a norma estatal não especifica os setores ou a atividade não permite definir com precisão os períodos de trabalho, os acordos e convenções coletivas devem estabelecer as adaptações necessárias. O trabalho intermitente só pode ser aplicado por instituições que tenham firmado esses acordos ou convenções coletivas de trabalho, com os sindicatos respectivos. A legislação francesa exige que o contrato de trabalho intermitente seja por escrito, tenha duração mínima de 1 ano, detalhe os períodos de trabalho e não trabalho e a repartição das horas de trabalho dentro desses períodos. Na hora extra, além do mínimo anual, não pode executar 1/3 do total, a menos que o empregado concorde. Na ausência do registro dos períodos, de acordo com o artigo L31.2333, o contrato torna-se de tempo indeterminado. A Lei nº 504 de 2013 estabeleceu um período experimental para o emprego intermitente. Os trabalhadores intermitentes têm direito a benefícios como seguro-saúde, férias remuneradas e aposentadoria. Então, na França, eles são muito mais rígidos, né, em questão do contrato de intermitente. Eles têm muito mais minúcias, né, que é a questão dos setores, né, que podem ser aplicados esse tipo de contratação. Tem também as empresas, né, eles têm que estar de acordo com a legislação ali que a gente comentou, e também tem a questão de o cuidado maior com o colaborador, né, com o funcionário, que eles têm ali a seguro-saúde, férias remuneradas, aposentadoria, então eles têm muito mais direitos que o brasileiro, né, que o contrato brasileiro. Então tem uma diferença aí mais marcante.